principal ferramenta são softwares associados a um computador, né? Eu sempre digo que quando eu peguei meu primeiro computador que trabalhava com vídeo e áudio, eu percebi que tinha achado meu instrumento, assim. Porque meu principal trabalho é justamente cortando, editando som. No caso de compor do jeito mais formal é comida, então é um troço visual, assim, não é você realmente, sabe, usando o corpo como um músico tradicional usa. Então o computador é o básico, com os softwares de processamento. E eles não precisam ser softwares complexos. Alguns são bastante simples, os primeiros que eu usava eram extremamente simples, dá para fazer muita coisa. Outra ferramenta que me é muito útil é um gravador digital, que a maioria das vezes ando com ele no bolso e tal, para gravar som e depois, posteriormente, processar e transformar em outra coisa. Você consegue criar desde coisas percussivas, mexendo no pitch, filtrando e tal, até criar uns sons estranhos para você manipular no teclado e tal. Né? Uns sons bastante originais que você não vai encontrar. Que sintetizador é esse aí? Não tem esse, não. Atualmente, os principais são o Ableton Live e o Pro Tools, são os que eu mais uso. O Pro Tools é muito bacana para editar e para manipular som. O Ableton também, mas é muito uma questão de costume, né? O melhor software que tem é o software que você domina, que você está acostumado, que você sente à vontade, tal. No meu caso é o Pro Tools. Ele me é muito útil porque dentro do software tem uma série de plugins que aí atendem necessidades das mais diferentes. Desde você limpar uma faixa, ou sujar, ou alterar a frequência, usar o pitch, enfim. E o Ableton Live eu uso bastante para música ao vivo, porque você pode deixar já sets não pré-mixados, mas pré-gravados. Então, para a gente fazer brincadeiras ao vivo é muito legal ter esse suporte, assim, ter já algumas coisas pré-feitas e a gente mixar na hora e recombiná-las de outra maneira, não sendo assim, sabe, um único modo. Não é uma mixagem fechada, é uma mixagem que está aberta. Eu costumo gravar sempre no Pro Tools. Mas muitos amigos meus migraram de vez pro Ableton e só usam o Ableton ao vivo ou para função de estúdio. Mas como eu disse, é uma questão de hábito mesmo. Eu tenho vários controladores, seja para trabalho como DJ, seja para trabalho ao vivo, seja para compor também. Então tem teclados, os teclados são cada vez mais sofisticados, você não só usa para tocar, como você usa para fazer mixagem, para equalizar, para controlar os gráficos paramétricos que o software oferece e tal. É como você ter, sei lá, com um teclado desse tamanho, você tem uma espécie de um console com muitas possibilidades reduzido, assim, né? Então isso é bem atraente, porque quando eu comecei a trabalhar, você tinha que ter realmente aquelas mesas enormes e todos os hardwares e tal. Esses controladores mais complexos, eles fazem tudo, assim. Mas às vezes, bom, uma vez por uma questão de experimentar, eu usei o controlador do Wii num show, que foi bacana, assim, essa coisa visual de você se mexer e disparar sons e tal. Não tem muito recurso, na verdade, mas na hora do palco ele impressiona quem está vendo, né? É uma besteira, mas impressiona. Nem isso tudo mesmo isso é absolutamente desnecessário. Aí tem outros gadgets, assim, eu gosto muito das coisas pequenas, especialmente as coisas da Korg, como a Nanotron. Eu acabei de comprar uma série que se chama Volca, que é bem engraçada, bastante limitado, mas ele tem um som interessante, assim, que definitivamente não é um som muito digital, é um som mais sujo mesmo, analógico e tal. Por que a gente compra isso daí? É porque você passa bem uns 3 dias se divertindo muito, brincando, e depois dá uma enjoada e de vez em quando lembra que pode precisar de um determinado som que você só vai conseguir naquele lugar, e você vai lá e grava tal determinado som e esquece de novo. Ele simula equipamento analógico, uma bateria, um teclado para fazer linha de baixo e um sintetizador solo.
você conecta os três, então eles ficam sincados, e aí você vai gravando ou programando. Você pode tocar mesmo em tempo real, ou você pode simplesmente ir dizendo onde é que vai ficar em que célula vai tocar o que, e aí eles ficam girando, é só um compasso, então troço bem engraçado, mas e depois de brincar com o bichinho. Todos os softwares a gente pensa em mudar, obviamente, né? À medida que você vai usando, você vai descobrindo que ele podia ser melhor, assim, podia ter ferramentas mais amigáveis. O ponto talvez é que no caso do Pro Tools é bem separado. O Pro Tools ele funciona como uma plataforma para os plugins rodarem. Então, o que deixa a desejar talvez sejam mesmo os plugins, assim, né? Alguma coisa que reconhecesse movimento, que você pudesse moldar a música, é interessante. Para um músico que trabalha com canção tradicional, harmonia, melodia, ritmo, não sei o que lá, isso parece muito pouco interessante, mas para quem está interessado em som como eu, gerações inúteis é bem bacana, assim, tipo gerações que você não vai ter um controle absoluto sobre os elementos harmônicos, sabe, sobre afinação, não sei o que lá. Esse tipo de coisa para mim é bastante interessante, porque tanto pelo lado experimental quanto pelo lado da dance music, porque às vezes na dance music você só precisa de uma nota para fazer a coisa crescer, assim. Você bota um ritmo e uma nota, isso daí funciona super bem. Então a busca nesse caso é por um timbre fantástico, por um timbre absolutamente envolvente, assim, que vai fazer as pessoas, né, serem tomadas pela batida, se empolguem e tal. Uma coisa que é muito boa é quando você pega um software novo, uma possibilidade de aplicativo, qualquer coisa, e você não tem nenhuma ideia, e você começa a mexer nele do seu jeito, descobrindo. Então é um momento muito rico, assim, geralmente é um momento que gera as coisas mais interessantes, porque você pega uma ferramenta que ela vem com um manual de instrução, e você não lê o manual e você subverte completamente o sentido dela. Basicamente coisas incríveis foram feitas desse jeito, assim, como o dub. Os caras pegaram aqueles gravadores de 4 pistas e começaram a fazer coisa que não era permitido porque estragava o som. Mas é uma característica do som jamaicano, é porque o som é estragado, assim, né? Aquele som usado, porque os caras copiavam de fita para ir gerando mais canais, não sei o que lá. Então é um jeito de você subverter completamente o projeto inicial, né? Quando você faz isso, você cria uma inovação, por mínima que seja, assim. Mesmo no caso de um aplicativo do iPad, tem um que eu gosto, que é o do Tractor, que ele é feito bem para batida reta. Aí quando eu boto umas coisas que estão em tempos assim diferentes, sei lá, 6x8, 5x4, não sei o que lá, aí o corte é completamente errado e o efeito é muito legal. Alguns plugins do Ableton, eles são muito próximos aos equipamentos analógicos. Você tem que mexer muito, você tem que fuçar muito para conseguir o timbre que você quer exatamente, né? Então é uma pequena possibilidade de exploração que é bem interessante. São conexões mais surpreendentes, assim. Se você puder conectar, falando em termos de possibilidade de novos instrumentos, assim. Seria muito interessante se tivesse algum aplicativo que você pudesse manipulá-lo a partir de controladores inesperados, assim. Por exemplo, você pega esse vaso e se você mexe no vaso, vai sair um som ou a partir de movimento, ou a partir de sopro, eu não sei, mas quebrar a lógica do controle de hardware, porque alguns dos softwares mais bacanas, assim, para usar em produção, falando no sentido mais tradicional de música, eles dão aqueles parâmetros de frequência, de granulação, de desenho de onda, não sei o que lá. Isso tudo é muito bacana, mas imagine parâmetros mais doidos, assim, que gerem sons que você simplesmente não, sabe, você não controla, porque a busca é por esse timbre perfeito, por esse timbre sensacional, inovador, que você ouve e aí toda vez que viu vai associar com aquela
com aquela faixa. É um público que talvez seja, não sei se é um público específico, quer dizer que era, mas eu não sei se é, porque tem muita gente usando as ferramentas, sempre se usou essas ferramentas para criar essa identidade sonora, desde que se inventaram os primeiros sintetizadores, né? Tem os caras usando, sei lá, tem o N. Carlos que usava sintetizador e quando você ouve aquele timbre, na hora você associa aos discos do cara ou dela, sei lá, não sei mais. Mas, ou as coisas do Jorge Moroder, que você ouve uma nota e você já sabe, pô, isso me lembra o Moroder e tal. Né? O Daft Punk com essas guitarras midiadas, que é uma guitarra totalmente fake, mas que virou a marca dos primeiros discos dos caras e tal. Então, quem trabalha com eletrônica está muito preocupado com isso, muito mais do que achar melodias belas, achar harmonias complexas de bossa nova, não sei o que lá. A gente está buscando coisas simples, batida e timbre, mesmo dentro do contexto da dance music, mais comercial, uma vasta área que é designada para experimentação, para conseguir, né, esse barulho entusiasmante. Tá? Eu não sei tocar absolutamente nada, nem assobiar. Sim, sei tocar, sabe, com o dedo assim, quando preciso compor alguma coisa para mostrar para alguém e tal, aí eu faço assim, mas realmente eu não uso. Muitas vezes eu uso minha voz e acabo manipulando a voz e acabo usando a voz como instrumento, assim. Se você vai cortando, se essa frequência que está certa na afinação que você quer, você vai usando, tá? Dá umas coisas bem doidas, assim. Por exemplo, eu estava trabalhando com outra pessoa. Eu tinha que compor essa música, então eu fiz uma linha de baixo MIDI, fiz um piano MIDI muito simples. E aí quando os músicos chegaram, aí a gente gravou o baixo, não sei o que lá, tal. Eu gravei a voz, aí depois foi substituir por outra voz. E quando tem uma coisa muito complexa, eu também uso a voz para me expressar. O Ableton tem um software que é muito interessante, que ele reconhece. Ele reconhece as notas e ele transforma em MIDI. Só que você tem, para que isso funcione, você tem que estar numa convenção de tom. Porque tom é uma convenção, tem várias convenções de tom. Mas nessa convenção ocidental, mais careta e tal. E aí se você estiver cantando desse jeito, é incrível, porque eu posso cantar e aí ele passa tudo para MIDI, passa tudo para a partitura, porque o MIDI não é nada mais, nada menos que a partitura. Né? E aí você bota qualquer instrumento por cima daquilo dali. Milhares de frustrações técnicas, né? Assim, no balanço entre frustração e acerto. É um número ridículo, assim. As frustrações são uma montanha, cara. Talvez a maior frustração se deva mesmo aos meus limites como músico. E por isso que eu adoraria que alguém inventasse um programa que realmente reconhecesse que eu estou cantando. E iria ajudar bastante. O DJ aqui agradeceria muito. Porque a partir do momento que eu tenho um desenho MIDI, mesmo que seja um desenho tosco, eu toco toscamente e tal, eu posso consertar tudinho visualizando. O meu forte no trabalho é justamente a coisa visual. Eu consigo ler uma prancha MIDI como um maestro lê uma partitura, né? Rapaz, eu queria entrar no palco com aquele chapéu que tem 2 garrafas de uísque e uma mangueirinha assim, pra eu não ter que ficar pegando meu copo. Não, fala sério, de novo. É exatamente isso. Quando a gente, no meu set mais específico, eu boto as coisas em cima da mesa. Chega a ser uma mesa bonita, porque tem luzes, tem coisas piscando e tal, além de ser funcional, obviamente. Mas seria muito legal se de alguma forma isso pudesse ser mostrado para a audiência. Porque você vê um guitarrista tocando, você vê o baixista, quem está com a parte da eletrônica é muito chato, parece que a gente está passando o e-mail, está, né, no Skype e tal, porque o cara fica e você está super concentrado ali, você está nas minhas bandas, o meu papel é dar uma controlada na música geral, assim, eu tenho que ficar prestando atenção a todo mundo, comandando e mudando as batidas, fazendo as variações de linhas melódicas no computador, não sei o que lá.
Só que então eu fico assim, eu olho para a banda e olho para baixo. É uma coisa muito sem graça de se ver. Então se visualmente você pudesse, será que é pendurar um laptop assim, ficar tocando? Eu não sei, mas teve uma vez que eu gravei um negócio, um programa de televisão, aí um vizinho muito abusado, todo mundo do prédio me encontrava e falava, oh, parabéns, eu te vi na TV, não sei o que lá, tará. Aí o vizinho muito abusado andar de baixo, chegou assim, eu vi você na TV, mas você não estava tocando nada, viu? Eu falei, pô, mas tem um negócio ali na mesa que não dá pra ver. Eu não vi não, você estava ali enrolando. Então isso dá a ideia de como o público simplesmente não entende o que é que o cara está fazendo ali em pé, na frente de uma mesa, olhando para baixo. Existem projetos mais experimentais, assim, que são para plateias que vão lá já sabendo que são projetos experimentais, que não esperam essa performance, vamos dizer, calorosa e tal. Mas, na maior parte dos casos, a gente tem que ter contato direto com a plateia. Muito contato visual para entender qual é a vibe do momento, para saber que caminho, no meio da música, com a banda, a gente ensaia para saber que rumo tomar no meio da música, se o negócio não estiver pegando. E como DJ, então, é fundamental. Não há nada pior do que você ver um DJ que também fica assim. Né? Você tem que animar o povo, você tem que pular, você é o rei da festa ali. Então, essa interação, ela tem que ser muito forte, tem que ser uma demonstração física de envolvimento. Isso empolga bastante as pessoas, isso realmente funciona, não é uma munganga, né, necessariamente, é uma coisa que você também aprende durante o tempo, assim, a necessidade desse envolvimento físico com a plateia. Como transformar o que eu estou fazendo em um elemento visual. Ou como mostrar que o meu envolvimento físico, do movimento que eu faço, está ligado, está conectado com a música que eles estão ouvindo. Porque é como se fosse assim, uma conexão público que estimula o DJ, que estimula a música, que estimula o público, né? Então, quando chega no DJ que está ali à frente e que está como ícone no palco, então é o momento que esses estímulos eles têm que ser super tonificados, assim. Cara, eu sou apaixonado por essas coisas bem fuleiras e bem baratas. Eu acabei de ver um que era muito legal, que ele é produzido manualmente, artesanalmente na República Tcheca. E ele se sampleia, que é como um gravadorzinho, né? Sampleia você aqui conversando. No mesmo momento o sampler vai para dentro dele e aí ele é um sintetizador granulado. Então você vai lá, você vai granulando, vai sujando até chegar no timbre que você quer. Você pode depois ligar num controlador MIDI e você tocar com aquele timbre. É sensacional, né? É monotron. Ele é um oscilador, basicamente. Aí eu fico lá me lembrando nele um tempão e tal, e cansei. Aí um belo dia eu estava precisando de alguma coisa para preencher uma faixa. Aí a gente descobriu, eu e o meu parceiro, a gente descobriu que dependendo de como você mexia esse oscilador, ele soava como um scratch. E aí, a partir daí a gente passou a usar como se fosse um scratch. Tem um efeito muito, muito parecido com o scratch. Faz... Sabe? Não é só brincadeira com o oscilador. Como eu estava achando já, faz um tempão que eu me desinteressei desse negócio de scratch, virou bastante banal. Falei, pô, isso daqui é muito mais legal do que um scratch. Isso oferece muito mais possibilidades. É uma marca muito registrada, porque até parece, mas não causa um estranhamento, assim. Se eu usei isso em 3 ou 4 faixas, ok, já paguei por ele. Está pago o valor dele.